Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu estou aqui juntamente com você para mais uma vez fazer uma pequena meditação na palavra do Senhor. O nosso texto básico de hoje é Jó capítulo 42, versículo 2, onde a palavra do Senhor assim nos diz: Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Spoiler, você já ouviu falar dessa palavra? Esse termo é de origem inglesa e, dependendo do contexto onde ele é utilizado, ele pode ter diversos significados e conceitos distintos. Na área jurídica, por exemplo, spoiler é aquela ação da justiça que tem como objetivo privar o indivíduo de utilizar ou de tomar posse de seus bens até que ele consiga provar a sua origem e a adesão lícita desses bens. Na área automotiva, por exemplo, spoiler é um mecanismo que é instalado principalmente nos carros de corrida para que esses carros tenham um desempenho maior, um desempenho mais agudo. Na área cinematográfica e literária, e esse é o significado que nos importa, spoiler é aquela ação, muitas vezes, de uma pessoa que tem como objetivo adiantar os fatos, as partes principais de um filme ou de um livro. E nesse contexto, especificamente, spoiler seria um estraga-prazer, porque muitas vezes ele traz para a pessoa que ainda não assistiu o filme ou não leu o livro o final dos episódios ou o final do episódio, e tem muitas pessoas que não gostam disso. Então, repito, nesse contexto especificamente, spoiler seria um estraga-prazer, seria algo que traria para a pessoa frustração e, consequentemente, frustração também para as suas expectativas. Olhando para o ano de 2020, nós podemos perceber que ele teve um spoiler, uma espécie de estraga-prazer. E nesse caso, quem exerceu esse papel com muita eficiência e com muita certeza, nós podemos afirmar isso, foi o vírus da Covid-19. Tanto os planos foram estabelecidos na virada de 19 para 20, tantos projetos foram almejados, mas o fato é que as expectativas em relação a esses sonhos e esses projetos caíram por terra. E diante disso nós podemos dizer que as pessoas do mundo inteiro foram frustradas, inclusive eu e você. Certamente nós tivemos alguma decepção, nós tivemos alguma expectativa que foi desapontada, desalinhada e que não estava certamente nos nossos planos. Além de frustrar os nossos sonhos e projetos, o vírus também sinalizou de forma antecipada o final do ano de 2020. É bem verdade que nós temos muita coisa ainda para viver e Deus pode nos surpreender de forma tremenda, de forma maravilhosa nesses meses restantes do ano de 2020. Mas o fato é que muitas coisas ficaram para trás. O fato é que muitas coisas foram sepultadas por causa desse vírus. Por isso que eu falei que ele exerceu certamente um papel de estraga-prazer e executou isso com muita eficiência. No entanto, o vírus da Covid-19 nos trouxe alguns benefícios, como toda crise, como toda dificuldade, provação e até mesmo tentação. Sempre fica algum benefício, sempre fica algum bem, sempre fica algo que nós podemos destacar como sendo um aspecto positivo. Como disse o apóstolo Paulo em Romanos 8, verso 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então esse mal certamente cooperou para o bem daqueles que amam a Deus em algum aspecto, em algum sentido. Esse vírus trouxe, por exemplo, muitas colaborações. De um modo geral, ele nos legou alguns benefícios. Em primeiro lugar, nós podemos dizer que ele nos fez recordar de que nós somos mortais, de que nós não temos a eternidade ainda dentro de nós, uma vez que perdemos isso em Adão, e que teremos um dia, quando tivermos o nosso corpo ressuscitado em Cristo, quando todos os mortos ressuscitarem
e principalmente aqueles que serviram a Deus estiverem na glória, aí sim a eternidade será certamente um dos nossos atributos, uma das nossas características. Mas por enquanto nós ainda somos mortais, e esse vírus nos trouxe essa preciosa recordação. Além disso, em segundo lugar, o vírus também trouxe o benefício de que nós podemos ser recordados, ser lembrados de que somos iguais e que não devemos fazer acepção com outras pessoas em relação a outros indivíduos. Se existe algo nesse mundo que igualou e que nivelou todas as pessoas numa mesma posição, esse algo foi esse vírus, porque ele não escolhe nenhum especificamente, ele não tem predileção por cor, raça, classe social, poder aquisitivo. Ele simplesmente contagia, ele simplesmente infecta e muitas vezes leva alguma dessas pessoas, conforme nós podemos destacar de acordo com os históricos, de acordo com o número de pessoas que tombou e que foi levado por esse vírus, infelizmente. Embora esse vírus tenha estragado nossos planos, ele não afetou nem alterou os planos de Deus. Existe alguém no meio de tudo isso que não pode e que certamente não foi frustrado, conforme diz as palavras de Jó no versículo que nós lemos. Como Senhor do universo, Deus não foi surpreendido. A crise sanitária, econômica e política não alterou nenhum dos projetos e planos de Deus, porque Ele é Deus, Ele é dono do universo, foi Ele que criou a história e é Ele que está regendo essa história. Então nenhum centímetro poderá ser acrescentado ou retirado da história, e certamente o nosso Deus não pode ser frustrado. Você já foi alvo certamente de uma avalanche maior do que essa, e talvez tenha passado por dificuldade muito mais aguda do que essa que nós estamos passando. E Jó, certamente, a crise que ele enfrentou foi muito maior do que a crise que o mundo ainda está enfrentando. Jó não planejava perder a sua riqueza, mas perdeu. E era um homem muito rico, por sinal, diz a Bíblia. Ele não esperava perder os seus 10 filhos no mesmo dia e, consequentemente, sepultá-los no mesmo dia, mas ele perdeu. Isso está registrado nas páginas da Bíblia. Ele não planejou perder a sua saúde, mas a Bíblia diz que ele ficou jogado na cinza e ele procurava refúgio passando cacos de telha em seu corpo, para que dessa forma ele pudesse restaurar, ou pelo menos aliviar um pouco da tensão que a enfermidade trazia para o seu corpo. Ele não esperava que sua esposa blasfemasse, mas ela mandou que Jó amaldiçoasse o seu Deus e morresse. Então nada disso foi planejado e arquitetado por Jó, mas ele enfrentou tudo isso, o que nos faz ter certeza de que a crise que ele enfrentou foi muito maior do que a crise que nós estamos enfrentando ainda nos dias de hoje. Depois de passar por tudo isso, Jó poderia não ter mais nenhuma certeza em sua vida. Ele poderia ter a insegurança como característica ou como companheira fiel, já que essa certamente tem nos acompanhado nesses últimos dias, especificamente esses dias do ano de 2020. Mas certamente Jó não abandonou suas convicções, e uma delas era exatamente essa que o versículo destaca, que os planos de Deus não podem ser frustrados, nenhum deles poderá ser frustrado, porque Deus é soberano, e em sua vontade soberana Ele rege a história, Ele conduz todos os acontecimentos. Todas as suas convicções foram frustradas, talvez, todas as suas expectativas, mas essa ele preservou. E certamente essa é a mais importante, essa que Deus não pode ser frustrado, e que seus planos certamente acontecerão exatamente como foram arquitetados, como foram projetados. Nas crises nós temos uma tendência muito forte de abandonar
de ferir ou de afetar as nossas convicções. Conforme disse outro dia um pensador e filósofo francês, Edgar Morin, ele disse: todos nós temos e queremos navegar no mar de convicções, mas o que temos pela frente é um grande oceano de incertezas, onde podemos descansar e nos abastecer de algumas pequenas certezas em algumas ilhas que esse oceano nos oferece. Mas o que temos é um grande oceano de incertezas. Certamente essa é a realidade de todos nós. Mas no meio de tudo isso existe algum lugar que oferece para nós um porto seguro para ancorarmos as nossas certezas, as nossas convicções, especificamente essa, de que Deus está no controle de todas as coisas. Jó preservou a maior de todas as convicções, a maior de todas as certezas, e foi por causa disso que ele afirmou essas preciosas palavras contidas aqui no verso de número 2 do capítulo 42 de seu livro. Bem sei que tudo podes, que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O que essa enfermidade estragou em sua vida? O que ela levou? O que ela danificou? Se ela danificou alguma certeza, ou se ela esboçou algum resquício, alguma evidência de que estragaria essa certeza de que Deus rege a história. Eu queria convidar você nessa manhã, com base nas palavras de Jó, a restaurar essa certeza dentro de você e trazer para o seu coração essa convicção de que tudo isso que está acontecendo com você, com a sua família, talvez com pessoas que você ama, com o mundo, tudo isso não frustrou os planos de Deus, porque Ele está no controle de todas as coisas. Mesmo que isso tenha, por exemplo, trazido incertezas para você, mesmo que essa enfermidade tenha danificado alguns dos seus projetos, em hipótese alguma, Deus se frustrou, porque Ele é Deus. Ele está no controle de todas as coisas, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Ele amam. Que Deus lhe abençoe, que Ele aplique essa palavra ao seu coração, em nome de Jesus.